O cessar-fogo entre a República Islâmica, Estados Unidos e Israel é visto como desescalada nos Estados Árabes do Golfo, mas de forma diferente por outros. Há uma preocupação real de que o Irã possa, na verdade, sair desta guerra mais forte e não mais fraco. Teherã já está projetando uma vitória, até mesmo publicando imagens zombando do presidente Trump. Aliados dos Estados Unidos na região questionam, após semanas de ataques, milhares de mísseis e grandes operações militares, o que realmente mudou? Nas últimas 5 semanas, o Irã trocou ataques com Israel e também atingiu estados do Golfo, lançando milhares de mísseis e drones pela região. Os Emirados Árabes Unidos sofreram mais de 2.700 projéteis, atingindo instalações de petróleo, usinas de energia, instalações de dessalinização, aeroportos e áreas residenciais. Mesmo após o anúncio do cessar-fogo, os ataques continuaram. Ondas de mísseis e drones também foram relatadas no Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, causando danos à infraestrutura e ferindo civis. E os estados do Golfo estão preocupados porque, neste momento, o Irã ainda mantém influência sobre o Estreito de Hormuz, um dos pontos de estrangulamento mais críticos da economia global. E há temores sérios. Está usando isso para remodelar o equilíbrio de poder no Golfo. Mas, apesar de tudo isso, os líderes do Golfo estão sendo muito cautelosos. Eles não criticam abertamente o cessar-fogo do presidente Trump. A Arábia Saudita, por exemplo, está simplesmente enfatizando que a prioridade principal agora é manter o Estreito de Hormuz aberto e livre de quaisquer restrições. Vamos chamar a especialista em Oriente Médio, Dália Ziada. Sabe, Dália, depois de semanas de ataques contínuos do Irã à infraestrutura do Golfo, por que esse cessar-fogo ainda deixa tantos países do Golfo se sentindo mais vulneráveis e não menos? Obrigada, Natasha, pelo convite. Então, a questão é que ninguém nos países árabes, especialmente nos estados do Golfo, chama isso de cessar-fogo. Nós só vemos isso como uma pausa, uma breve pausa que tanto os Estados Unidos quanto os iranianos, o regime iraniano, precisavam. Nem Israel, nem os árabes queriam que isso ocorresse. Nós queríamos que a guerra fosse até o ponto de roubar o regime iraniano, de desmantelar completamente o regime. No entanto, o governo dos Estados Unidos, por causa da pressão interna para terminar essa guerra, o Congresso não quer financiar a guerra. E, por outro lado, o regime islâmico estava procurando qualquer oportunidade para sair de uma forma que o fizesse parecer vitorioso. Assim que o Paquistão fez essa sugestão de dar 2 semanas, eles imediatamente aproveitaram a oportunidade. Mas, na verdade, isso está deixando especialmente os Estados Árabes do Golfo muito desapontados, porque eles sentem que, em primeiro lugar, seus interesses não fazem parte dessas negociações e, mais uma vez, estamos enfrentando o mesmo cenário de fortalecer o regime iraniano. Ele sairá mais fortalecido dessas negociações porque agora parece que é um sistema político com o qual os Estados Unidos estão dispostos a negociar, enquanto na realidade é uma milícia terrorista que deveria ser combatida como tal. Ironicamente, toda essa situação nos lembra exatamente o que aconteceu durante as negociações de cessar-fogo em Gaza há apenas alguns meses, quando todos viam o Hamas como alguém com quem se pode negociar. Sem entender isso, nessa mentalidade jihadista que os iranianos compartilham, assim como o Hamas, não existe isso de cessar fogo. E eles têm como objetivo destruir os Estados Unidos, têm como objetivo destruir Israel. E eu também acrescentaria que tem como objetivo destruir seus vizinhos árabes. E vimos isso claramente nos últimos meses. Então, qualquer negociação que venha a seguir, seja durante a guerra ou após a guerra, que não inclua as prioridades dos países árabes, é uma perda de tempo. Dália, você sabe, estamos vendo esses relatos de Trump dizendo durante uma entrevista por telefone à NBC News que os líderes iranianos falam de maneira muito diferente quando estão em uma reunião do que quando estão com a imprensa. Eles estão concordando com tudo o que dissemos que eles tinham de aceitar. Lembre-se, eles foram conquistados. Eles não têm forças armadas. Isso foi o que Trump acabou de dizer nessa entrevista. Isso ocorre, claro, enquanto o Estreito de Hormuz quase não está aberto. Pouquíssimos petroleiros estão realmente conseguindo passar, mesmo que esse seja literalmente o motivo pelo qual Trump disse que estaria disposto a aceitar esse cessar-fogo. Quão significativo é o Estreito de Hormuz nessa equação, especialmente para as nações árabes do Golfo? É uma linha vital para as nações árabes.
O Estreito de Hormuz não pertence apenas aos iranianos, aliás. Ele também pertence aos estados do Golfo. Estão geograficamente. Têm partes. Quer dizer, eles têm delimitações nesta parte do Golfo. Então é uma propriedade compartilhada, eu diria, compartilhada entre os árabes e os iranianos. Não pertence apenas aos iranianos. Além disso, é um estreito internacional que, de acordo com o direito do mar, não deve ser controlado por ninguém. No entanto, o Irã está praticando intimidação em nome de travar uma guerra e usando algumas coisas que nem mesmo lhe pertencem, para pressionar a comunidade internacional a aceitar esse regime e sua continuidade, o que seria um grande erro se realmente cedêssemos a isso. Se os países do Golfo não criticam Washington publicamente, o que isso revela sobre sua posição? E, essencialmente, você acha que a forma como o Golfo vê os Estados Unidos mudou como resultado da decisão de entrar no cessar-fogo? Infelizmente, os estados do Golfo não têm o luxo de criticar o governo dos Estados Unidos neste momento, ou mesmo de dizer que não estão satisfeitos com esse passo de negociações ou conversas com os iranianos. Por quê? Porque todos os aliados em quem eles confiavam para sua segurança os decepcionaram. A Arábia Saudita pagou muito dinheiro aos paquistaneses para que eles lhes fornecessem algum tipo de guarda-chuva nuclear. Aliás, foi assim que eles venderam para o público saudita quando assinaram esses enormes acordos militares ou de defesa com o Paquistão. Mas o Paquistão não fez nada a respeito. O Egito, do qual eles dependiam, como um país irmão que viria em seu socorro sempre que houvesse uma ameaça à segurança, na verdade os ignorou e até certo ponto ficou do lado do Irã. Até que, sob fortes críticas dos estados do Golfo, voltou novamente para o lado dos estados árabes do Golfo. Então, os estados do Golfo agora não têm, na verdade não podem se dar ao luxo de criticar os Estados Unidos e perder os Estados Unidos como aliado neste momento também. Certo, Dália, muito obrigado por participar conosco.